Mas agora retornaremos à probabilidade complementar, com um exercício tirado do Enem de 2019. E como todo exercício do Enem, terá um enunciado bem grande e os números virão perdidos no meio deles ou lá pelo final. Prestemos atenção. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa do anúncio é 50%. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com o anúncio de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas instaladas fosse superior a 99%. Quantas placas ele precisou instalar para cumprir o seu objetivo? Então, compreendo, é um exercício do Enem. Esse enunciado grande pode atrapalhar um pouco a compreensão de algumas pessoas. Por isso, façamos uma análise pausada do exercício. O dono do restaurante tem um restaurante perto de uma rodovia. Os carros passam por essa rodovia. E quando os carros passam por uma placa, ou o motorista olha essa placa, ou ele não olha a placa. Não há como ele olhar e não olhar ao mesmo tempo, e também não há uma alternativa que seja ele nem olhou e nem deixou de olhar. Ou seja, ou ele olha ou ele não olha. E o dono do restaurante percebeu que toda vez que um motorista passa por uma placa, ele tem 50% de chance de olhar essa placa, ou 50% de chance de não olhar essa placa. Mas o dono do restaurante quer que os dos transeuntes dessa estrada percebam as placas. Ele quer que eles saibam que existe um restaurante ali. Então ele quer colocar mais placas a ponto de que exista uma chance de 99% de cada um dos motoristas olhar pelo menos alguma dessas placas. E é claro, cada uma dessas placas custa dinheiro. Então ele não pode simplesmente colocar milhares de placas, porque isso arruinaria suas finanças. Então o que ele quer saber realmente é: qual é a menor quantidade de placas que ele terá que colocar ainda para que ele atinja esta probabilidade superior a 99% de cada motorista ver pelo menos uma placa. Falando assim, pode parecer um pouco complexo, mas na realidade não é. Percebam, ao passar pela primeira placa, a chance de um motorista não a ver é metade. 50% para ver, 50% para não ver. Ao passar pela segunda, a chance de não ter visto nenhuma das duas é um quarto. Por quê? Considerando que ele já passou por uma placa sem ver. Ele já está no 1,5 de chance de não ter visto. Ao passar pela outra placa, ele tem metade de chance de vê-la e metade de não vê-la. Então, se ele já não tinha visto e ele não viu mais uma, ele já está em um quarto de chance. É no espaço amostral 2 de cada um das placas, é um de não ver. Ou seja, passando por duas placas, ele tem um quarto de chance de não ter visto nenhuma. Ao passar por uma terceira placa, ele já tinha o um quarto de chance de não ter visto as duas anteriores. Se ele não visse essa terceira, ele já entraria no um oitavo de chance de não ter visto nenhuma das três placas. Perceberam que uma placa era 1 sobre 2 elevado a 1, que é 2. Na segunda é 1 sobre 2 elevado a 2, que é 4. Na terceira é 1 sobre 8. 8 é 2 elevado a 3. Ao passar pela enésima placa, a chance de ele não ter visto nenhuma delas será 1 sobre 2 elevado a n, seguindo essa mesma lógica. Então iremos agora para, de fato, a resolução do exercício. Como ele quer que pelo menos uma placa seja vista,
nós pensaremos da mesma forma como nós pensamos naquele exercício da retirada das 3 vezes a bola preta. Em vez de fazer o cálculo complexo de quantas formas eu poderia tirar todas as bolas que não são pretas, ou uma vez a bola preta, ou 2 vezes a bola preta, consideramos apenas o caso em que saiu a bola preta nas 3 vezes e descartamo-lo, de forma a calcularmos o complementar. Agora consideramos o caso em que nenhuma placa foi vista. E queremos que essa probabilidade seja menor do que 1%. Então faremos simplesmente 1 sobre 2 elevado a n menor do que 1%. E veremos qual é o menor n que satisfaz a esta inequação. 1 sobre 2n menor ou igual a 1 sobre 100, porque 1% é 1 sobre 100, certo? Pelas propriedades da inequação, invertemos e temos que 2 elevado a n será maior do que 100. Agora teremos que pensar nas potências de 2. Quais são as potências de 2? 2 elevado a 2, 2. 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. Percebam, ainda não chegou ao 100. Teremos que continuar. 2 elevado a 6, 64. 2 elevado a 7, 128. 2 elevado a... Não, agora nós paramos. Já passamos do 100, é aqui que nós temos que parar. 2 elevado a 7. 7 é o nosso n que nós buscávamos. Então ele tem que instalar exatamente 6 placas. Por quê? Ele já tinha uma. A uma placa que ele já tinha para conseguir ter 7, faltarão apenas 6. Como eu disse, ele quer instalar o mínimo de placas possíveis, pois quer economizar e ter o resultado esperado. Assim, consideramos que, tendo 7 placas na estrada, a chance de cada motorista ver pelo menos alguma delas é de mais de 99%. Por quê? Porque a chance de ele não ver nenhuma delas é 1 sobre 128. Agora, vamos fazer uma breve revisão da inequação, porque talvez vocês não tenham se lembrado de como que eu fiz a inversão daquele sinal. Então vamos verificar. Considerando que A e B são dois números positivos, vamos agora pegar um caso qualquer em que o número A é menor do que o número B. Quando o número A é menor do que B, temos que A é menor do que B. Porém, 1 sobre A é maior do que 1 sobre B. Vamos a um exemplo para mostrar o porquê isso acontece. 2 é menor do que 5, certo? Porém, 1 sobre 2, que é meio, é maior do que 1 sobre 5, que é 0,2. Então, vendo este exemplo, nós vemos claramente que temos que inverter o sinal do maior e do menor quando fazemos essa inversão dos números, pegando 1 e dividindo por eles. E esta foi a aula de hoje, terminamos-la com esta breve revisão das inequações, porém, continuaremos com o assunto da probabilidade na próxima aula. Até mais e fiquem com Deus.